Quando nós oramos desse jeito, a pessoa experimenta uma total libertação no seu coração. O sacramento da reconciliação é uma experiência da pessoa com o amor redentor de Deus. O sacramento da reconciliação é uma experiência com o amor de Deus que nos perdoa. Primeiro experimentamos de um modo muito tangível a ponta da graça do pai com o filho pródigo. Mesmo que o filho pródigo veio ao pai pedindo para não ser considerado como um filho, mas como um servo. E o pai, ele não quer ouvir nenhuma dessas desculpas. Ele apenas abraça o seu filho e diz para celebrar, porque o filho dele estava morto e agora vive. É a experiência do amor de Deus que perdoa. Infelizmente, algumas pessoas não têm uma boa experiência com esse sacramento. Uma vez, um padre veio comigo para aconselhamento. Ele era um padre de teologia moderna que preparava os seminaristas para iniciarem a escuta da confissão. Mas ele tinha um problema. Ele mesmo tinha dificuldades de fazer a confissão. Porque em sua infância, quando ele estava se preparando para fazer a sua primeira comunhão, ele foi fazer a sua primeira confissão com seu pároco. E aquele garoto, talvez não tão bem instruído, começou a falar todos os pecados que estavam no livro, inclusive o do 6º mandamento. E o pároco começou a ficar muito nervoso. E o pároco diz, quem foi que preparou você para essa confissão? E o garoto assustado disse, foi a irmã. Então o padre pede para que a irmã venha até eles. A irmã então veio e bateu no garoto. E saíram então do confessionário, o padre segurando o garoto pela orelha direita e a irmã puxando o garoto pela orelha esquerda. Essa foi a sua primeira experiência do amor de Deus que perdoa. E o que você espera depois de uma experiência dessa? No entanto, o que Jesus tem para nós nesse sacramento é que quando nós encontramos o amor do Pai que nos perdoa através do sacramento da reconciliação, tenhamos a mesma experiência do pai com o filho pródigo. A experiência do pai que acolhe o seu filho, que o abraça, que diz, o meu filho estava morto, mas agora vive. Estava perdido e foi encontrado. Celebremos e dancemos com alegria. É o sacramento da reconciliação, por isso não mais chamado confissão, porque o mais importante não é confessar os pecados, ou sacramento da contrição, porque o mais importante era chorar pelos seus pecados, ou de penitência, porque o mais importante era fazer a penitência que o padre dava. Agora, o nome dado pela igreja é o nome lindo do sacramento da reconciliação. Eu me reconcilio não somente com Deus, mas com todo mundo que eu machuquei ou que eu fui machucado. Porque todo o pecado que eu cometo não é somente contra Deus, mas é contra o corpo de Cristo, contra as pessoas. Para eu ser perdoado, não é somente Deus me perdoar, mas também as pessoas me perdoarem. E o problema não é com o perdão de Deus, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. Agora, o mais difícil são com as pessoas. E é por isso que na igreja inicial, os cristãos, os primeiros cristãos, eles confessavam seus pecados publicamente, porque eles sabiam que a Bíblia dizia, confesse os seus pecados uns aos outros na assembleia dos irmãos. E a igreja acabou fazendo mais fácil para nós, porque pode ser muito embaraçoso confessar publicamente e muitas pessoas podem não manter a confidencialidade. Expondo os nossos pecados para o corpo de Cristo simboliza
a graça de Deus. Quando expomos os nossos pecados, esperamos que seja em segredo e expomos ao corpo de Cristo, que é representado pelo amor do Pai na pessoa do Padre. Não estou confessando os meus pecados somente ao Pai, mas um ao outro. De um modo misterioso, eu não estarei apenas reconciliado com Deus, mas com as pessoas, com aquelas que me machucaram e com aquelas que eu machuquei. E receio que haja alguns dos meus irmãos que digam que quando pecamos, pecamos somente contra Deus. Não, um pecado, ele tem uma dimensão social. O pecado, ele machuca o corpo de Cristo, não a Deus. Deus não pode ser machucado pelos nossos pecados. É o corpo de Cristo, através do Padre, que precisa me perdoar, me reconciliar e através dessa reconciliação me trazer a cura. O sacramento da reconciliação deveria ser uma celebração. Não somente a missa é uma celebração, mas o sacramento da reconciliação também deve ser uma celebração. E o que Jesus diz? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 pessoas que são chamadas de pessoas boas. Sabemos que nós não somos essas 99 pessoas que não precisam se arrependerem. Nós somos todos aquela ovelhinha perdida. E é o que o Senhor nos diz. Todas as vezes que nos arrependemos, há uma festa no céu. Os anjos se alegram, o Pai fica feliz. Uma grande alegria no céu quando voltamos ao Pai arrependidos. E esse é um sacramento bonito de Deus, o dom da reconciliação. Os irmãos e irmãs, praticamente todos os meses eu faço um retiro em Bombaim e o ápice desse retiro é o momento do sacramento da reconciliação. Muitos dizem, nós nunca tivemos uma confissão dessa por toda a nossa vida. É um sacramento que nos muda completamente, porque é uma experiência completa de arrependimento, de reconciliação, de cura. Uma outra experiência que o Fred precisava era a experiência da cura interior. A cura dos machucados causados pelos pecados. E na minha presença ele fez duas coisas. Ele perdoou a sua esposa, principalmente, e todos aqueles que também ele tinha algo contra. E ele também pediu perdão. Gente, experimenta a cura interior, a cura emocional. É através do perdão. Quando eu peço perdão, o Senhor me cura de toda a dor, todo o amargor, de toda a ira, de todo o medo, de toda a culpa. O Senhor nos perdoa de tudo em nossa vida. Essa é a segunda cura que nós queremos ministrar para você como servos de Deus. Quando você vem até nós, até os sacerdotes, traga com você no seu papel todas as coisas que têm machucado você em sua vida. Não as suas culpas, os seus pecados, mas não as suas culpas. Não as faltas das pessoas, as coisas que você sabe que te irritaram, que te causaram rejeição, prejudicaram o seu bom nome. O Senhor diz que pode te curar até nessas situações, que eu gostaria de falar um pouco mais. A terceira coisa que o Fred pediu foi a libertação das amarras do alcoolismo. Era quase um alcoólatra e quando ele colocou para o Senhor o seu alcoolismo, o Senhor o libertou instantaneamente. Por quê? Ele renunciou a Satanás. Ele havia ido para outros lugares, para muitos hindus, para feitiçaria, para pessoas que se diziam católicos. Queria que eles os libertasse, os livrasse dos problemas dele. Renunciou a tudo isso. O Senhor nos diz, não há outro nome a não ser o nome dele.
Seu nome está acima de todos os nomes. Quando ele renunciou a Satanás, o Senhor o libertou instantaneamente das amarras do alcoolismo. São essas machucaduras, meus irmãos e irmãs, que nós queremos que você traga diante do Senhor. O peso que você carrega na sua vida e acha difícil de se libertar. Talvez seja o alcoolismo, masturbação, ou um abuso próprio, ou homossexualidade, excesso de fumo, qualquer coisa. Uma coisa que está prendendo a sua vida, uma preocupação exagerada com o futuro, frustração, ansiedade, pensamentos suicidas, um ódio que age em você, uma amargura, e você não consiga se libertar desse ódio. Porque as pessoas tenham te machucado, você não consiga se livrar desse ódio. Mesmo que você queira, não consiga se libertar. Quando você chegar ao Senhor, renuncie a todas essas coisas e você será libertado do reinado de Satanás. Quando Fred veio ao Senhor, ele pediu por essas 3 curas. E é por isso que eu partilho com vocês, para que vocês também possam se preparar para essa cura. Então, para esse encontro com Jesus, a cura mais importante é a cura espiritual. E essa cura vem através do arrependimento. A segunda cura mais importante é a cura emocional. Essa vem através do perdão. A terceira cura que o Fred pediu foi a libertação de toda a opressão sobre ele. Ele conseguiu essa cura através da renúncia. Depois o Senhor deu para ele 3 curas menores. A primeira, a cura física. Às vezes as pessoas vêm até mim e dizem: Padre, por favor, ore por mim porque eu tenho uma dor no meu joelho. Ou eu sofro de asma. E o Senhor diz: eu sei que você precisa dessas curas físicas, mas primeiro me busque pelo meu reino. E como eu tenho visto em muitos retiros, assim como aconteceu com o Fred, ele não pediu uma cura física, mas quando a pessoa busca em primeiro lugar esse encontro pessoal com Jesus, a cura física também pode acontecer. A cura física simplesmente vai seguir as curas mais importantes que precisamos. A segunda cura que Deus deu ao Fred, mesmo sem ele pedir, foi a cura financeira, através de uma restauração de uma perda que ele teve. Muitas pessoas vêm para mim nos retiros e dizem: Padre, por favor, ore por mim porque eu perdi o meu trabalho, para que eu consiga um bom trabalho, pela minha situação financeira, por um caso que eu tenho. O Senhor diz: eu sei que você precisa dessas coisas. Não fique ansioso por essas coisas. Primeiro busque o meu reino. Eu te dei o dom da vida, eu vou te dar coisas menos importantes. Te dei um corpo bonito, te dei comida, roupa. Antes de tudo isso, coloque-me primeiro em sua vida. A terceira coisa que mesmo sem pedir ele recebeu foi a cura do seu matrimônio. Pessoas vêm até mim e dizem: Padre, a minha esposa me deixou, meu marido me deixou. Não há paz na minha família. Meu filho é um drogado, a minha filha está fora da igreja. Eu sei que você precisa uma cura no seu matrimônio, eu sei que você precisa de paz na sua família, sei que você precisa que o seu filho e a sua filha mudem. Primeiro, me busque o meu reino e todas essas coisas acontecerão em sua vida. Busque o meu reino, busque a minha justiça, a minha verdade. E antes de partilhar a segunda parte do ensino, vamos cantar que amor e gentileza é o melhor da vida. Diz ao Senhor: Senhor, eu realmente acredito que o Senhor vai fazer por mim durante essa missão. Eu vou procurar uma cura física, uma cura financeira ou qualquer outra coisa. Primeiro eu vou te buscar, Senhor. Buscar o seu amor e tudo mais virá em minha vida. Alguns anos atrás eu fui para uma casa grande
e apertei a campainha, não houve resposta. E uma pessoa falou para mim: padre, não vá nessa casa. A pessoa que mora aí é um alcoólatra. Não sei que ele era um alcoólatra, mas eu fiquei sabendo que ele mudou. Ele parou com a bebida e ele está participando dos alcoólatras anônimos. A pessoa me disse: sim, padre, é verdade, mas ele retornou ao vício. A pessoa disse: ele teve uma recaída. E aí, numa casa vizinha, uma mulher pela janela falou para mim: padre, não vá nessa casa. A casa desse homem é como um chiqueiro, ele é como um porco. Eu disse: eu não vim para abençoar a casa, eu vim para abençoar a pessoa. E eu continuei batendo. Então ele acabou abrindo a porta, olhou para mim, eu o reconheci, ele me reconheceu. Disse que ele não estava preparado para a bênção das casas. E eu entrei e percebi que ele era o único homem de uma família com 8 mulheres, todas casadas com famílias católicas. Havia padres e freiras naquela família, mas infelizmente a bebedeira e o alcoolismo dele destruiu a sua vida. Seu casamento foi destruído, a sua esposa o deixou com os filhos. Ele era uma pessoa muito talentosa, mas agora ele estava em ruínas. E enquanto eu caminhava pela casa abençoando, eu fui percebendo que ele realmente estava vivendo como um porco. A mulher disse: a sua casa estava como um chiqueiro. Eu notei que não havia uma mobília sequer naquela casa grande. Ele depois me contou que vendeu todas as mobílias para comprar bebida. A única roupa que ele tinha era um short que estava vestindo. Ele me disse que vendeu todas as roupas para comprar bebida. E quando eu estava terminando de abençoar a casa, estava para sair, eu falei para ele da compaixão de Jesus que eu sentia no meu coração. Como durante toda a sua vida de bebida, de bebedeira, afetou o nome de sua família. Eu me virei para ele e disse: eu desejaria que você mudasse. E ele se voltou para mim e disse: padre, eu quero mudar, mas me diga como. E eu não sabia o que responder e nem tinha as respostas. O Senhor me fez ver naquele momento uma imagem ali do Sagrado Coração de Jesus. Eu levei até aquela estátua, até aquela imagem e percebi que ela não tinha uma coroa. Depois que vendeu aquela coroa da imagem para beber. Alguém ali na vizinhança disse para ele que ele iria para o inferno porque ele fez como Judas. Ele vendeu Jesus. Eu levei até aquela imagem e disse: eu quero agora que você prometa a Jesus que a partir desse momento você não vai mais tocar nenhum copo de álcool. Eu não sei exatamente por que disse isso, mas eu apenas fui orando, confiando no Senhor. Eu o guiei ao arrependimento, à renúncia, clamando a Jesus para que ele recebesse o poder do Espírito. Pois eu saí da casa e você pode me perguntar: você acha que a sua oração o ajudou? Eu diria, francamente, eu não acho. Eu só tive fé naquele momento que orei por ele, não depois. Um ano depois, eu recebi um convite para participar de uma festa na paróquia de Santo André. Era uma festa muito grande com a presença de muitos padres. Havia vários convidados nessa festa e em um certo momento o anfitrião apareceu. Talvez você pode estar pensando por que nós estamos oferecendo bebidas não alcoólicas. E naquela cidade essa atitude não era normal. E o anfitrião disse: talvez vocês estejam pensando por que eu os convidei. É porque exatamente há um ano atrás um padre veio até essa casa. Quando ele começou a contar a sua história, eu fiquei arrepiado porque era a pessoa que eu estava um ano atrás. Eu era o padre que ele estava se referindo. Porque naquele dia, instantaneamente, o Senhor o libertou do seu alcoolismo. E ainda mais, o seu corpo estava tão cheio já de doenças que os médicos tinham dado apenas 2 meses para ele viver. Quando o Senhor o curou do seu alcoolismo, curou totalmente no seu corpo também. E o Senhor também fez mais, foi além, começou a usá-lo para ajudar
para estar disponível para outras pessoas com problema de alcoolismo, para grupos de alcoólatras. E ele começava o seu testemunho com essa frase: eu agradeço ao meu Deus. Agradeço a Deus porque ele me permitiu chegar até ao fundo do poço, porque se isso não tivesse acontecido comigo, eu não iria saber o tanto que ele me ama. E ele disse: há somente uma pessoa que agradeço, é ao Senhor Jesus, porque ele me deu essa última chance de retornar a ele. Meus irmãos e minhas irmãs, como São Paulo diz, e eu digo a vocês, agora é o tempo de sairmos das trevas, de colocarmos as nossas vidas na luz de Cristo Jesus. Agora é o tempo de acordarmos de toda a preguiça. É tempo de acordar e esperar pelo Senhor. Isso é o que ele diz que é tão importante para nós. Primeiro, precisamos estarmos preparados para encontrarmos Jesus, aquele que nos perdoa, nos cura e nos liberta como Deus. Para o nosso encontro com Jesus, com o Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos cura e nos liberta. Por que nós precisamos de cura interior? Por conta do modo que nós crescemos. Desde quando éramos pequenos e agora percebemos que a cura interior é necessária desde o nosso nascimento. De fato, até mesmo na hora da nossa concepção. Por conta das coisas que aconteceram em nossas vidas. Não é porque já aconteceu que acabou. Elas aconteceram, essas experiências, elas continuam em nós. Acabam se tornando parte da nossa personalidade. Algumas dessas experiências do passado são muito alegres. Que temos essas experiências nas nossas memórias. Algumas das nossas experiências passadas são tão dolorosas que todas as vezes que nós lembramos, machucam novamente. Então, eu quero esquecê-las, mas eu apenas coloco-as bem lá no fundo do meu coração. Mas agora continua me afetando. Que as experiências passadas me afetam agora. Me afeta de dois modos. Me leva a fazer as coisas erradas que eu não gostaria de fazer. E também a não fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Quando você estiver em casa, leia a Bíblia, a experiência de São Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículos do 14 ao 20. Fácil de lembrar, 7 para 14, mais 7, 21, menos 1. Romanos, capítulo 7, versículos do 14 ao 20. O que São Paulo diz? Diz de um homem que sofre por Deus. Não sou eu, mas é Jesus quem vive em mim. São Paulo diz que até mesmo agora, mesmo estando tão próximo de Jesus, que eu tenha ido até o sétimo céu, eu tenho uma experiência de agonia no meu coração. São Paulo vive a experiência do conflito entre a boa pessoa que ele quer ser e a pessoa má que eu descubro que na verdade sou. Então ele diz: as boas coisas que eu quero fazer, eu não estou fazendo. As coisas más que eu não gostaria de fazer, eu me encontro fazendo. O que vai infelizmente na nossa vida. Precisamos que o Senhor nos liberte dessa condição corporal. Que o Senhor me tire da minha distração, de toda a prostração. E Ele nos diz a resposta: graças sejam dadas ao nosso Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas que nós devemos experimentar, meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas que nós deveríamos experimentar nessa missão é uma total cura interior de todas as nossas experiências traumáticas do passado, que fizeram com que ficasse difícil para que eu encontrasse a Jesus, experimentar o perdão de Jesus. Um dos primeiros passos para a nossa cura interior é descobrir
quais são os pesos que carregamos em nossa vida. Nós precisamos trazer para o Senhor. Nós precisamos trazer para o Senhor não somente os sintomas, mas as causas de tudo que nos oprime, de tudo que é peso sobre nós, que atrapalha a nossa vida. Você vai ao médico e você diz a ele que você tem febre. Ele não vai logo te dar um remédio, ele vai procurar saber qual é a causa daquela febre. Talvez seja a malária, e quando o médico acha a causa daquela doença, ele vai dar o remédio para aquilo que está causando aquela enfermidade. E a mesma coisa nessa missão, o que nós precisamos trazer para Jesus não são os sintomas, os nossos sentimentos, o que nos causa raiva, nossos medos. Precisamos trazer para Jesus a doença. Precisamos trazer para Jesus o que tem causado todos esses sintomas. Precisamos trazer ao Senhor as raízes. Quando eu era criança, eu tinha uma ferida e a minha mãe ficava apertando para que saísse aquela coisa amarela de dentro da ferida. E ela apertava cada vez mais e eu perguntava: por que a senhora está apertando? E ela dizia: porque nós precisamos tirar o que está dentro, causando essa ferida. E eu percebia que mesmo sangrando, a cura estava acontecendo naquela ferida. E do mesmo modo, Jesus, ele quer nos curar não superficialmente, quer nos curar dentro de nós, nos curar daquelas raízes do passado. Eu peço que quando você chegar em casa, você peça para Jesus te ajudar com o Espírito Santo a trazer para ele as causas, as raízes dos seus pesos, do que te oprime, não simplesmente os sintomas, mas aquilo que está causando toda a opressão na sua vida. Como você pode fazer isso? Só de um modo: orando ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te ajudar não somente a conhecer a Deus, os planos de Deus na sua vida, mas também a conhecer a você mesmo. Ser do modo que Deus te conhece. Caminhar novamente com a sua vida, não com aqueles sentimentos de culpa, com peso, com opressão, mas caminhar pela sua vida com paz. Para a sua vida passada com a compaixão que Jesus olha para você. Redescobrir e trazer para o Senhor as raízes, as causas de tudo que te oprime. Aquilo que precisa cura na sua vida.